Seja muito bem-vindo ao Linha Teológica, o canal de teologia simples, onde eu sou o Pedro, um menino cristão de agora 20 anos e que tenho muitas curiosidades sobre a Bíblia. E aqui eu falo sobre temas reflexivos, curiosidades e algumas questões de ensinamentos. Pode ser? Então, o vídeo de hoje é mais uma reflexão, mas é uma reflexão muito diferente do que eu tenho postado aqui no canal recentemente. Geralmente vocês estão acostumados a ver o vídeo onde eu não apareço e só minha voz fala ali com temas mais reflexivos, mas hoje eu quis fazer em formato mais cara a cara, né? Com a câmera mesmo, porque é um tema em que a gente deve pensar bastante, assim. Eu acho que talvez vocês me vendo falar sobre ajudaria. O tema do vídeo de hoje é: você ama Jesus ou ama o que ele pode te dar? No mundo em que a gente vive hoje, a gente foca muito mais no na nossa vida, no nosso futuro. Se vai ser um bem-sucedido financeiramente, se a gente vai ter uma esposa ou um marido, uma família boa, uma casa boa, né? Se a gente vai ser próspero nisso. Mas será que a gente ama a Jesus só por isso? Será que a gente não se senta ou se ajoelha de noite ou em algum determinado momento do dia e ora a Deus pedindo por essas coisas, mas realmente é só isso? Será que a gente ama a Deus? Tipo, e se ele não nos desse nada do que a gente pedisse pra ele? E se ele rejeitasse os nossos pedidos de ser bem-sucedido, de ter uma boa família, de ter uma boa casa? E se ele rejeitasse esses nossos pedidos? Será que a gente ainda amaria Deus? Será que... Eu tenho uma frase que eu ouvi recentemente, não vou saber dizer quem disse, tá? Talvez eu coloque na edição aqui. Mas é uma frase que fala assim: será que a gente preferiria ir pro céu sem Jesus ou ir pro inferno com Jesus? Sabe? O quanto que a gente realmente ama a Deus? O quanto que a gente ama Jesus? Será que é só pelo que ele pode nos dar? Ou é por quem ele realmente é? É algo de se pensar, porque você pode ser uma pessoa que talvez esteja clamando muito no seu coração, né? Pedindo muito a Deus e se colocando à disposição disso nas questões de missões, por exemplo. Talvez você queira viajar para a Europa, para América do Norte, o mundo inteiro, para Austrália, para África ali, e você quer pregar o evangelho. Mas será que você não quer realmente só viajar e ver e conhecer o mundo e ver cidades bonitas, históricas e ver paisagens lindas? Será que você não quer só conhecer o mundo? Será que você realmente quer fazer missões? Sabe, entende o ponto que eu quero dizer? Missões é algo excelente, é algo ótimo e é com certeza a missão que Jesus colocou a nós. Afinal, ele disse: prega o evangelho a toda criatura, né? E esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós: pregar o evangelho. Mas será que, diante de tudo isso, a gente realmente, no fundo do nosso coração, que é um coração enganoso, será que a gente realmente quer fazer missões? Será que a gente não só quer conhecer o mundo? Ou será que você não quer só ser um homem muito erudito, muito inteligente e que sabe muito de teologia, só para ganhar debates e aparecer na internet e se exibir muito? Eu andei pensando bastante ultimamente nisso, sabe? Se a gente não quer ser só uma imagem diante de um púlpito, pegando no microfone, falando para uma multidão e ser reconhecido como um homem ou uma mulher inteligente e que canta bem, que sabe pregar bem. Será que o nosso orgulho não tá falando mais alto? Será que os nossos sonhos são maiores do que o nosso amor por Jesus? Será que realmente amamos a Deus? É isso que eu queria fazer com que você pensasse hoje. Pensar um pouco no seu amor por Jesus. Afinal de contas, se ele fosse um Deus em que punisse severamente como ele punia no Antigo Testamento aqueles que pecavam contra ele, se ele fizesse isso hoje em dia, será que você teria a mesma fé que os heróis da fé do Antigo Testamento tiveram, que Moisés teve, que Abraão teve, que Davi teve, que Salomão, sabe? Todos esses homens do Velho Testamento que creram em Jesus até morrer, que creram em Deus até morrer, e numa promessa que era o Messias, até a sua morte, mesmo diante de um Deus que naquela época matava a gente por não fazer o que ele mandava e pecava contra ele. Será que se Deus fizesse o que ele fazia lá naquela época, hoje em dia, será que a gente amaria realmente a Deus? Pode ser um pouco pesado e confuso o que eu tô falando agora, mas o Deus que nós adoramos é o mesmo. Ele não mudou. A única diferença é que no tempo de hoje,
Ele não precisa mais matar por quem comete pecados porque os nossos pecados já foram pagos na cruz. Jesus morreu, veio como sacrifício pelos nossos pecados. E por isso hoje nós não recebemos as punições divinas que aquelas pessoas recebiam lá no Velho Testamento. Mas é aí que mora o problema. E se a gente estivesse lá? Será que a gente amaria Deus e escolheria seguir o caminho do Senhor igual? É nisso que eu andei pensando assim, sabe? Eu queria compartilhar aqui com quem vai assistir esse vídeo. Será que o nosso coração não está nos enganando? Será que a gente não está sendo manipulado por nós mesmos e pelo nosso orgulho? Será que a gente talvez não quer aparecer num púlpito? Não quer aparecer num vídeo? Não quer aparecer em lugares e ser reconhecido? Ou apenas conhecer novos lugares, sabe? Ter experiências? Será que a nossa ambição por estas coisas são maiores que o amor por aquele que deu a vida a nós? Eu queria deixar você com essa reflexão, tá? Ore, medite, leia a palavra de Deus e peça para Deus discernimento e perdão pelos seus pecados. Deus é um Deus justo, amoroso. O reino dele é paz, justiça e alegria. É nisso que nós cremos, é nisso que nós cremos e queremos nos aproximar mais de Jesus. Eu espero que você que não é cristão e esteja vendo esse vídeo, eu quero que você pare e pense um pouco. Jesus, ele foi um homem. Ele existiu, isso é um fato. Mas ou ele foi um homem, como eu já ouvi também falar, e vocês acho que também já ouviram falar, né, na internet. E é uma frase muito conhecida, não é de minha autoria, é de alguém ali. Será que Jesus, se ele fosse, pode ter sido dois tipos de pessoas, tá? Jesus, ou ele pode ter sido o maior mentiroso da história e enganou metade do planeta todo, ou ele realmente era quem ele dizia que era. E diante de tudo isso, eu escolheria Jesus como meu Deus e meu Salvador. Eu quero que você que não é cristão e que nunca frequentou a igreja e que nunca ouviu falar de Jesus, pare, fale em voz alta para aquilo que você não acredita ou para o universo, sei lá, o que for que você crê. Mas será que você tá no caminho certo? Será que você não tá com o coração perdido e tentando se preencher com algo? Será que você não se sente vazio por dentro e tá tentando buscar algo que preenche esse vazio a todo custo? Algo que talvez só um Deus absoluto e soberano poderia preencher. Bom, é isso. Não quero deixar o vídeo muito comprido, tá? Tenha uma boa noite, se você tá me vendo aí de noite. Uma boa tarde e um bom dia. Até a próxima. Tchau.